Bem-vindos à nossa quarta aula de contabilidade avançada, nessa preparação para concursos de uma maneira geral, né? E nessa nossa aula nós vamos abordar a primeira parte de um tema que é cobrado com uma certa insistência, né, em questões de concurso, que é depreciação. Então vamos lá às considerações da primeira parte referente à depreciação, tá? Bom, depreciação, para a gente começar a contextualizar a nossa discussão, é o custo ou despesa de imobilizados decorrentes do quê? De um desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. A depreciação, na verdade, é um conceito mais contábil do que físico. Por quê? Porque o ritmo de depreciação é determinado por uma regra estabelecida lá pela Receita Federal. Então, de qualquer forma, a gente tem algumas exceções para isso, mas como é alguma coisa que é tabelada, ela se desvincula daquilo que se poderia dizer de efeito físico sobre o bem que você está considerando, tá? A depreciação do ativo imobilizado, né, diretamente empregado na produção, ela é sempre tratada como um custo. É um custo indireto de fabricação. E a depreciação dos ativos não utilizados na produção, que seriam aqueles ativos máquina de escrever, né? Máquina de escrever não existe mais, né? Mas computador, impressora, que é ligada à área de administração, essa depreciação ela é contabilizada como uma despesa administrativa ou uma despesa de venda se o equipamento estiver sendo utilizado, por exemplo, na área de vendas. A depreciação do ativo, ela se inicia quando está disponível para uso, né, quando aquele bem, aquele valor lá do ativo, né, aquele valor físico do ativo, está disponível para uso. Quando está no local e em condições de funcionamento na forma pretendida, tanto pela administração quanto qualquer outra área da organização, e ela deve cessar, né, na data em que o ativo é classificado como mantido para a venda ou na data em que o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro. Aqui a gente destaca isso de uma maneira importante. Olha, comprei uma máquina, deixei a máquina lá instalada, mas eu não comecei a usar essa máquina. Eu tenho plano de começar a usar a máquina daqui a 3 meses ou 6 meses. Esquece, deixou a máquina pronta para instalação, a depreciação começa ali. É isso que a norma determina. E essa depreciação, ela vai se mantendo contínua ao longo do tempo, até o momento em que eu digo, este bem está disponível para venda. Disponível para venda, a gente subentende que ele não está mais sendo operacionalizado. Houve um estancamento do desgaste dele. Ou, como a gente destacou aqui, quando ele for baixado, né? Quando ele for baixado, por quê? Ou porque ele foi vendido sem passar por um processo de disponibilidade, surgiu uma oferta e vendeu. Ou então ele foi baixado simplesmente porque ele depreciou-se 100%, tá? Então esse é o tratamento geral da depreciação. As taxas de depreciação, como a gente tinha dito, né, elas são fixadas pela Receita Federal. Então a gente tem lá, por exemplo, para computadores e periféricos, uma taxa de depreciação que se estende por 5 anos, né, numa razão de 20% ao ano. Imóveis duram 25 anos, essa seria uma das maiores vidas úteis consideradas na prática pela Receita Federal, né? Instalações, 10 anos, máquinas e equipamentos, também móveis e utensílios, 10 anos e assim por diante, tá? Então esses valores eles são tirados direto do site da Receita Federal. Você vai lá e vê, se houver alguma atualização e tal, você faz essa consulta e vê essa tabela disponível lá. Agora, a base de cálculo da depreciação, ela inclui o custo de aquisição, é óbvio, então se eu comprei por 50 mil, esses 50 mil, eles vão ser depreciados, né, o seu valor histórico. Além disso, o frete pago na aquisição das máquinas, equipamentos ou qualquer outra coisa, bem físico, né, que seja incorporado ao ativo. E lembrem-se, frete pago. Se não houver destaque do frete, né, na hora da compra, né,
o valor está lá embutido lá no processo e aí você considera apenas o custo de aquisição. Mas não é só isso, né? O valor do imposto incidente sobre o custo de aquisição do bem também ele é depreciado. E o custo de instalação? Lembra que a gente no slide anterior a gente falou lá da depreciação das instalações? Então o custo de instalação também é considerado na hora de se calcular a base para fazer o cálculo de depreciação. Quando o registro do imobilizado, diz lá a norma, for feita por conjunto de instalação e equipamentos, sem uma especificação lá suficiente que permita aplicar as diferentes taxas de depreciação de acordo com a natureza do bem, e o contribuinte não tiver elementos para justificar taxas médias adotadas para o conjunto, será obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos itens de maior vida útil que integrem o conjunto. Isso aqui é importante. Lá atrás a gente viu, olha, taxa de depreciação para instalações. Acontece, né, ao longo de 10 anos. Eu comprei um equipamento, né, e eu não tenho condição, por qualquer razão que seja, isso pode ser raro, de fato, na prática é raro, mas eu comprei um equipamento e eu não tenho condição de separar exatamente esse equipamento da instalação em si. É tudo um grande bolo, eu não tenho nenhuma base, né, em que eu possa, né, de uma maneira confiável, de uma maneira consistente, né, fazer essa separação. Então eu vou considerar a depreciação pelo maior prazo, pela maior vida útil, né, que aconteça entre os elementos do conjunto que eu não consegui diferenciar. Isso já foi cobrado em questão de concurso e é importante que você mantenha. Os custos de desmontagem e remoção do equipamento, né, e de restauração do local também são incluídos na base de depreciação. Isso aqui é uma surpresa, né? Muita gente, né, acha que isso aqui não faz parte lá do cálculo de depreciação. Mas se eu tiver uma estimativa, você já está falando assim, Osmar, como é que eu vou saber qual é a porcaria do custo lá de desmontagem daquele negócio que vai acontecer daqui a 5 anos? Sei lá, né? Bom, mas se você tiver uma estimativa disso, se você tiver uma base de cálculo que lhe permita estimar isso, esse valor você pode incluir lá na base de cálculo da depreciação também. Havendo disponibilidade desse dado, você usa o dado. Bom, existe o conceito de depreciação acelerada, que é aplicada aos bens móveis, né? Eles poderão ter a sua depreciação acelerada em função do ritmo de utilização, que é traduzido, na verdade, pelo número de horas diárias de operação. Então, se eu tenho um turno de 8 horas, que seria o regime normal de trabalho, a minha depreciação acontece na base de um multiplicador de 1. Bom, você sabe que o elemento neutro da multiplicação é 1 e pegar 5 e multiplicar por 1 não significa absolutamente nada, eu continuo com 5. Mas eu posso considerar que se o meu bem estiver sendo utilizado em 2 turnos de 8 horas, eu posso calcular a depreciação normal para um turno só e multiplicar isso por 1,5. Na prática, isso faz com que a baixa do bem pela depreciação total aconteça mais rápido. E se forem 3 turnos, aí o meu multiplicador na hora do cálculo da depreciação passa a ser 2. É isso que a norma também determina. Bom, bens não depreciáveis. É importante a gente destacar que existem alguns bens que não são considerados depreciáveis. E aí, nesse caso, a gente está falando basicamente de terrenos, salvo, né, em relação a melhoramentos ou construções. Então, o terreno em si, o espaço físico, ele não é depreciado. Mas aquelas construções que eu fizer em cima dele, né, aí as edificações, elas são depreciadas normalmente. Outra coisa, prédios ou construções não alugados, nem utilizados pelo proprietário na produção dos seus rendimentos ou destinados a revendas, né? Então, o prédio está lá, mas ele está parado. Então, a gente não considera depreciação nesse caso, porque de fato ele não está sendo utilizado. Ele é até depreciado em função das intempéries da natureza, né? Mas para fins contábeis, ele não estando sendo utilizado, ele não é depreciado.
Que mais? Bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como seria o caso de obras de artes ou antiguidade. Então, obra de arte e antiguidade não tem depreciação coisa nenhuma, até porque ela pode ser vista como uma espécie de investimento que a organização faz. E, finalmente, bens para os quais sejam registradas cotas de exaustão. Exaustão a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, aí eu não vou usar o cálculo da depreciação, eu vou usar o raciocínio da exaustão. Continuando, métodos de depreciação. Existem vários métodos de depreciação que você pode utilizar. A maioria deles está lá definido nas normas. Então a gente vai dar uma varrida rápida em cima desses métodos de depreciação, né? Mas envolve basicamente contas relativamente simples. Então vamos ver. O método linear ou de cotas constantes, né? Então, quando falar assim, método de cota constante, você já sabe que é sinônimo de linear. Por que é linear? Porque a depreciação é sempre feita na mesma batidinha, né? Não varia. Eu vou sempre tirando o mesmo pedacinho, né, em termos de valor absoluto, do bem. É essa aqui, do bem imóvel que eu estou considerando. Então, nesse caso, né, a gente tem a depreciação pelo método linear, né? Então, ele consiste na aplicação de taxas que são constantes durante o tempo de vida útil que foi estimado para o bem, ou seja, ele é obtido pela divisão entre o valor a ser depreciado e o tempo da vida útil. Então a gente vai lá, depreciação total. Como é que eu calculo a depreciação total? Eu vejo o custo de aquisição menos o valor residual e multiplico isso pelo período de utilização dividido pela vida útil em si. Então aqui eu tenho a fração do que já foi utilizado, né, e multiplico isso pelo valor do bem. E aqui tem mais uma informação para a gente acrescentar, né? Nessa fórmula aparece o valor residual. Eu posso estimar que um bem meu não vai ter uma depreciação total. Ele sempre, ao final, vai ter um valor mínimo que pode ser considerado. Então, ele não chega a ser depreciado a ponto do seu valor contábil chegar a zero. Então, eu digo lá, ó, o valor residual do bem é R$1.000, R$2.000. O que eu vou depreciar é a diferença entre o valor de aquisição, o custo de aquisição, acrescentado de todos aqueles fatores que a gente já comentou, reduzido do valor residual. É esse pedaço que a gente vai depreciar, ok? Bom, a gente tem um método da soma dos dígitos dos anos, ou também chamado de método de Cole, tá? O que é esse método? Ele proporciona que as despesas com a depreciação aconteçam maiores no início e menores no final da vida útil do bem, permitindo que uma uniformidade nos custos, pois os bens, quando eles são novos, né, necessitam de pouca manutenção e reparos, e com o passar do tempo, os referidos encargos de manutenção aumentam. Então, como é que funciona isso daí, né? A ideia é a seguinte, né? Quando eu estou lá considerando um determinado bem, né, eu vejo, olha, o carro, por exemplo, você tem um carro, né, o carro no início ele é novinho, não tem manutenção nenhuma. Na medida que vai passando 1 ano, 2 anos, 10 anos, né, a manutenção vai crescendo. O método da soma dos dígitos ou o método de Cole, ele permite essa consideração, ele permite essa distribuição da depreciação, fazendo com que a depreciação no início seja menor do que aquela depreciação no final. Então não são cotas constantes, como no caso anterior, né? O crescimento dos encargos de manutenção e de reparos, ele seria compensado pela diminuição das despesas de depreciação, resultando em custos gerais mais constantes. Opa, então não entendi porcaria nenhuma, Osmar. Eita ferro, a depreciação é mais rápida ou é menos rápida? Que confusão é essa? Ó, é assim. Depreciação é o gasto do bem. Não tem nada a ver com manutenção. Então, quando eu estou falando de manutenção, eu estou falando basicamente dos gastos que eu vou anotar para ter que consertar uma determinada coisa. Estes gastos, eles vão crescendo na medida do tempo. Tá? Então a manutenção vai crescendo e isso não tem nada a ver com depreciação. Foi o gasto para consertar uma máquina, eu computo isso e isso não tem nada a ver com a depreciação. Agora, esses gastos vão crescendo ao longo do tempo, né?
e vão renovando mais ou menos a máquina. O cálculo da depreciação é feito no sentido inverso. A gente vai dar um exemplo numérico que aí torna isso aí mais claro para vocês entenderem. Então, qual é a ideia? A ideia básica é, na medida que a manutenção aumenta ao longo do tempo, porque o bem está ficando mais velho, a gente faz uma compensação, reduzindo o valor de depreciação. Então, vamos ver como é que funciona isso. Eu vou de novo pegar o valor base a ser depreciado. Isso aqui não muda. E aí, para calcular a depreciação num determinado ano, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar N, que seria o número de anos que o bem deve durar, somar a esse valor 1, reduzir o ordinal do ano que eu estou considerando, né? E dividir isso pela soma dos dígitos. Que dígitos são esses? 1 ano, 2 anos, soma 3. 3 anos, soma 6. 4 anos, soma 10. E assim por diante. Agora, quando você vai fazer essa conta daqui, você vai pegar, por exemplo, 5 anos. 5 anos. Então, eu vou ter lá 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 9, mais 5, mais 4, 10, mais 5, 15. Então, eu somei todas a sequência de anos, 15. No primeiro ano, como é que eu vou fazer a conta? Eu vou dizer, dura 5 anos, somo 1 e diminuo o ano que eu estou considerando. Somei 1, diminui 1, fica 5. Então, significa que no primeiro ano eu vou considerar uma depreciação do valor total de 1/3, 5 sobre 15. No segundo ano, isso aí muda, né? Por quê? Porque aí vai ser menos 2. Então, na verdade, eu vou fazer a conta e vai diminuindo essa fração. Até que no último ano a gente tem o resíduo que deveria ser depreciado para chegar no valor residual do bem. Ok? Então, lá um exemplo que a gente já falou e de repente ficou difícil de imaginar. Exemplo, quais as despesas com depreciação pelo método Cole ao final do 4º ano de uma máquina que foi adquirida por 120, com valor residual de 10 e vida útil de 10 anos. Beleza, olha só. Então, eu vou depreciar sobre 120 menos 10. Vou depreciar em cima de uma base de 110. Maravilha. Aí eu vou considerar lá o N. Quanto é que dura? 10 anos. Somo 1, isso aqui a gente faz sempre, chega a 11 e diminuo o 4 porque eu estou considerando o 4º ano. Nessa continha daí, eu vou ter 7. Beleza, o meu cálculo aqui é 7, né? Vai ser 10 mais 1, 11, menos 4, 7. E eu vou somando todos os anos que eu vou considerando, de 1 até 10. Quando eu fizer a soma de 1 até 10, o total vai dar 55, que é o que a gente está considerando aqui. Eu vou somar todos os valores de 1 até 10. Aí eu faço essa conta, 7 sobre 55, que multiplica 110. A depreciação nesse ano específico, no 4º ano, vai ser de 14 mil. Se eu fizesse o cálculo da depreciação no ano 3, a depreciação seria maior. Se eu fizesse o cálculo da depreciação no ano 5, a depreciação seria menor. E se você montar uma tabelinha simples, você vai ver que realmente as depreciações consideradas, elas vão se reduzindo. Continuando, aí a gente tem o método das horas trabalhadas. Esse método consiste em, primeiro, partir de uma estimativa do número de horas trabalhadas, né, durante o tempo de vida útil previsto do bem. Então, eu chuto que o bem vai durar 50 mil horas de trabalho. Ele pode ser usado durante 50 mil horas de trabalho. Aí o que eu faço? O cálculo da cota de depreciação, ele vai ser obtido dividindo-se o número de horas trabalhadas naquele período que eu considerei pelo número de horas, né, estimado na vida útil total. Então, na verdade, eu estou fazendo a depreciação considerando o quê? Eu estou considerando a utilização de fato do bem em termos de tempo. Esse é um método também que funciona direitinho, né? Esse método é usado, por exemplo, em empresas industriais. Por quê? Porque quando ela compra uma máquina, a máquina às vezes já vem lá com, na maioria das vezes já vem com aquela expectativa. Ela foi feita para durar 10 mil horas, ela foi feita para durar 20 mil horas, né? Então,
a gente já tem o principal valor que é usado no cálculo para se estimar a depreciação. Continua valendo como base lá custo de aquisição menos valor residual, e aí eu vou, para calcular a depreciação específica de um período, ver quais foram as horas utilizadas nesse período e dividir pela vida útil total, né, também expressa em horas, tá? Bom, tem mais um método, o método das unidades produzidas. No método das horas, eu considero as horas totais. No método das unidades produzidas, eu considero a produção total que aquele equipamento pode gerar. Então, eu posso comprar, por exemplo, uma copiadora e dizer, olha, essa copiadora ela foi feita para durar 300 mil cópias. Então, tudo bem, 300 mil cópias, eu vou usar o mesmo raciocínio. Se durante esse período eu fiz 1000 cópias, eu vou colocar 1000 sobre 300 mil, né? E multiplicar pelaquela conta do valor de aquisição menos o valor residual, que é exatamente isso que a gente mostra com a fórmula, né? Então, a gente vai pegar o número de unidades produzidas, né? Dividir pelo número, pela vida útil expressa em unidades, quanta que aquela máquina deve efetivamente produzir e multiplicar pela base de depreciação. Bom, a depreciação de bens usados. Aí tem mais uma coisa para se considerar. Vamos imaginar que eu comprei um bem e esse bem já teve um uso. Como é que eu faço isso? Simples, né? De acordo lá com o artigo 311, né? A gente diz o seguinte, a empresa que adquirir um bem usado deverá depreciá-lo com base no maior prazo de vida útil dentre os seguintes. Então, eu tenho duas considerações para fazer e eu vou escolher qual é aquela que me dá o maior prazo, sempre o maior prazo. Cuidado porque tem questão de concurso que diz o menor para te pegar, né, na curva. Então, é o maior prazo. Eu considero metade da vida útil admissível para o bem quando adquirido como novo ou o restante da vida útil do bem considerada esta em relação à primeira instalação ou utilização. Então, por exemplo, um bem tem lá duração de 5 anos. Beleza, eu adquiri o bem e vou começar a depreciá-lo. Bom, eu vou considerar o seguinte, né? Primeiro, o primeiro método diz assim, o bem dura 2 anos e meio, que é metade da vida útil. Mas eu comprei, né? Eu comprei o bem com 1 ano só de utilização. Então, eu pego 5 menos 1 dá 4. Entre 2,5 e 4, qual é o maior? 4. Então, eu vou usar o período de depreciação daquele bem, né, daquele bem que está ali, né, durante 4 anos. O resto, o cálculo é bastante simples. Eu vou ver lá o custo de aquisição, frete, aquela porcariada toda para definir a base de cálculo, né? Mas esse custo de aquisição é o custo de aquisição de um bem usado, um bem que não é novo. E nesse ponto a gente está preparado para ir lá para as questões de concurso. Então vamos lá já brincar com as questões de concurso. Questão da FGV de 2016, olha, ano passado. 31/12/2011, a editora Ler comprou os direitos autorais sobre um livro, né, por R$800 mil, tá? Aqui a gente está falando de direitos autorais, mas o raciocínio, né, para mostrar lá como é que é o cálculo, o raciocínio é exatamente igual ao de depreciação. Então vamos ver como é que é a metodologia de cálculo, que é o que é mais relevante para essa questão, tá? Então comprou por R$800 mil. O contrato tinha duração de 10 anos, tá? Então, se fosse uma depreciação linear, ele ia depreciar a R$80 ao ano. Em 31/12/2014, os contadores da editora fizeram um estudo e constataram que os benefícios gerados pelo livro para a editora nos anos remanescentes seriam apenas de R$490 mil. Bom, então, eu fiz lá um novo cálculo imaginando quais seriam os benefícios desse bem aqui. Aí a pergunta é, considerando que a editora utiliza o método em linha reta, quer dizer, o método proporcional, para amortizar seus ativos intangíveis, né, o valor da amortização acumulada em 2015 é de, bom, aí a gente vai ver. Se a máquina foi adquirida no final de 2011, eu tenho depreciação em 2012, 2013,
2014 e 2015. É isso que eu tenho que considerar. Bom, a gente já mostra direto qual é a resposta. A resposta é 310 mil. Mas como é que eu chego nisso? Fácil. Eu monto essa tabelinha. Ó, no final do ano 12, eu vou depreciar 1/10 do valor total do bem. Então, esse 1/10 do valor total do bem, 800 mil, vai dar 80 mil. No final do ano 13, eu vou de novo depreciar 1/10 do valor total do bem. Então, eu vou pegar mais 80 mil, vai dar 160. No final do ano 14, ainda nada mudou, né? Eu continuo lá com a mesma base de valor, né? Vou depreciar 1/10, vou chegar em 240. Só que em 2014 há uma reavaliação do valor do bem. Tudo bem, aqui já mostra, se houver uma reavaliação, o cálculo continua, mas em cima do valor reavaliado. Eu passei a avaliar o bem por 490, mas eu continuo, nesse caso, né, a levar em consideração, né, a depreciação no mesmo ritmo, só que prestando atenção, depreciando na base de 7 anos. Por que depreciando na base de 7 anos? Porque já foram, né, gastos 3 anos. Então, aquele valor que está lá, ele vai ser depreciado em 7 anos, porque houve reavaliação do bem, mas não reavaliação do prazo de utilização. Então, se não houve reavaliação do prazo de utilização, eu vou considerar que 490 vai ter que ser depreciado ao longo de 7 anos. Quando passar o primeiro ano, é 1/7 de 490, quer dizer, 70 mil reais. Os 240 que eu tinha acumulado com os 70 mil, dá os 310, que vai dar resposta à nossa questão. Bom, mais uma zinha também de 2015, né, mas da Fundação Carlos Chagas. Uma empresa adquiriu um equipamento industrial que foi instalado em um imóvel alugado pelo prazo de 10 anos, tá? Então, equipamento industrial. O custo de aquisição do equipamento é de 5 milhões e a compra ocorreu em 1º de janeiro de 2013. Legal. Quer dizer que ele já está facilitando a vida da gente para fazer um cálculo anual, já que ele está admitindo que o bem foi comprado no início do ano. A empresa estima que utilizará o equipamento por 10 anos de forma contínua durante 24 horas por dia, em função de sua atividade. No final deste prazo de utilização, o equipamento poderá ser vendido por 400 mil reais. Então, olha só, ele está dizendo que vai estimar o uso lá do equipamento por 10 anos, tá? Já considerando o prazo de 24 horas. Essa é uma pegadinha legal, por isso que a gente coloca essa questão aqui. Ele não está dizendo, né, nada a respeito de depreciação acelerada por causa das 24 horas. Ele está dizendo já o seguinte: eu já considerei que são 10 anos nesse ritmo e fim de papo. Então vai ser usado durante 10 anos mesmo. Né? Não vai ter, nesse caso, o efeito da depreciação, porque a gente supõe que esse efeito de depreciação já foi utilizado, depreciação acelerada, já foi considerado quando a gente atribuiu o período de 10 anos. E ele diz que tem um valor residual de 400, quer dizer que, na verdade, o bem vai ser depreciado na taxa de 4 milhões e 600 mil reais. Continuando. O contrato de aluguel do imóvel estabelece que a empresa deverá devolvê-lo nas mesmas condições em que o recebeu no início do prazo do contrato. No final do 10º ano, a empresa retirará o equipamento do imóvel e projeta que incorrerá em gastos no valor de 780 mil para fazer a remoção do equipamento e reestruturar o imóvel para as condições estabelecidas no aluguel. A taxa acumulada de juros projetadas, né, para o período de contrato é de 30%. Aqui a gente tem que levar em consideração o seguinte: lá atrás a gente disse que entra na base de cálculo quando eu tenho uma estimativa, que é o caso,
o valor de desmonte do equipamento. Ele está dizendo que é 780 mil, mas vai ser pago lá na frente. Então, quando eu for lançar esse valor agora, né, para fazer o cálculo da depreciação, eu tenho que considerar isso a valor presente. Só que ele já me facilitou a vida, porque ele disse o seguinte: eu já estou estimando que a evolução de preço ao longo do período do contrato é de 30%. Então, trazer a valor presente é pegar esses 780 mil, a gente vai ver, e dividir por 1,3. Eu trago o valor esse valor para a data de hoje. Finalmente, aí ele continua assim: o valor contábil do equipamento a ser apresentado no balanço de 31/12/2013 e o valor da despesa de depreciação apresentada na demonstração do resultado do ano de 2013 são, olha só, vamos lá, voltando aqui, ó, ele foi adquirido em 1º de janeiro de 2013. Ele está querendo saber qual é a situação em 31/12/2013. Então, um ano de utilização, eu vou ter que calcular a depreciação de um ano e ver qual é o valor contábil, tá? Bom, a resposta aqui a gente já vai mostrar 5.080.000, né? E a depreciação 520 mil. Como é que se chega nesses cálculos? Vou mostrar para vocês na boa. Então, primeiro, uma das coisas que a gente chama a atenção é a questão, deixa bem clara a informação de que o equipamento teve o prazo de vida estimado em 10 anos e que dentro desses 10 anos já estão lá computadas as 24 horas. A gente já considerou isso, então esquece depreciação acelerada. É simplesmente trabalhar com os 10 anos. Aí a gente vai trazer para valor presente os custos de remoção do equipamento. Então, o que eu tenho? Os 5 milhões, somados aos custos lá de remoção do equipamento, que é 780 dividido por 1,3, subtraído do valor residual que foi projetado. Isso daqui vai dar um total de 5.200.000. Esse seria o valor original do bem, 5.200.000. Agora, como eu vou depreciar na base de um ano, né? Só um ano, vai ser 1/10 disso. Então, vai dar 520 mil. Então, o valor de registro do bem, considerando todos os custos envolvidos, seria de 5.600 e o valor da depreciação, 520 mil. O que dá lá, então, no final do período, né, o 560 mil menos os 520, que vai dar os 5.080.000. E a depreciação vai dar 520. Então, a gente mostrou as contas aqui, a memória de cálculo para você se achar. Vamos para a próxima, uma questão de 2014, né, da Universidade Federal da Bahia. Prestem atenção, tá? A empresa ABC, tá, adquiriu um equipamento para uso em suas atividades operacionais por R$100 mil. Adicionalmente, a empresa teve os seguintes gastos: frete para o transporte até a sua fábrica de R$10 mil. A gente já sabe que o frete, nesse caso, entra no valor que a gente vai considerar para depreciação. Instalação no valor de R$5 mil e tributos incidentes na aquisição no valor de R$7 mil. Todos esses itens entram, porque a gente viu lá na aula, entram lá na base de cálculo da depreciação. Por meio de análises do uso previsto para o equipamento, a empresa constatou que ele terá vida útil de 10 anos e um valor residual de R$8 mil. Então, compra por 100 mil e vai ter um valor residual de R$8 mil. Considerando-se o método das cotas constantes, a depreciação linear, para o cálculo da depreciação, o saldo contábil do equipamento após 18 meses de uso será de, aí vem lá, R$ 104.900. Então, eu vou ter que ter 1/10 do valor, né, a ser retirado do valor de cálculo original do bem. Bom, a gente já antecipa que essa resposta aqui está certa. Mas, poxa, peraí, certa só? Né? Como é que se chega nisso? Então, a gente mostra a conta. A conta vai considerar o custo de aquisição, mais, né, o frete,
mais lá a instalação, mais os impostos. Então, o valor que eu tenho lá para considerar, R$122 mil, tá? R$122 mil é o valor que eu vou considerar, né, do custo de aquisição, considerando tudo. A depreciação total vai pegar os 122 mil, menos os 8 mil residuais e vai fazer um cálculo de 18 meses sobre 10 vezes 12 meses, que é quanto o bem deve durar em meses. Se a unidade que eu estou trabalhando é mês, eu vou ter que traduzir 10 anos para meses. Então, seria depreciado a 12 meses, né, vezes 10, né, 120 meses. Aí eu faço essa conta, e eu chego a um valor de R$17.100. Bom, 122 mil que eu calculei, menos 17.100 dá os 104.900, que é o que a questão afirma. Vai dar 104.900, então isso aqui está certo. Beleza? Vamos para a próxima, né? Outra questão da Fundação Carlos Chagas de 2015, que diz assim, olha, a CIA Montes Claros adquiriu no final de 2012, 31/2 de 2012, uma mina de minério de ferro por R$700 mil à vista. E a estimativa inicial era de que seriam extraídas 100 mil toneladas no referido minério. Durante 2013 foram extraídas 10 mil, quer dizer, 1/10 do valor que estava estimado, né? Em 2014, a CIA determinou que a capacidade produtiva remanescente, né, da mina era de 60 mil toneladas. Durante 2014, foram extraídas 20 mil toneladas, quer dizer, 1/3 do valor estimado, né, pela reavaliação. Com base nessas informações, o valor contábil da mina de minério de ferro, apresentado no balanço patrimonial da companhia, em 31/12 de 2014, reparem, já passou o ano de 2013, já passou o ano de 2014. Então, eu vou ver como é que eu vou calcular a depreciação aí nesses casos. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente estaria falando na prática, né, de uma exaustão, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu pego lá, 2013, a capacidade era 100, foi consumido 10%, então eu vou pegar lá os 700 mil que valia, a mina, né? Vou tirar 1/10 disso, vou chegar em 630. Só que a capacidade em 2014, ela acaba sendo reavaliada para apenas 60 mil toneladas. E o consumo que eu tenho, na verdade, né, é de 33%. Depois a gente vai ter que consertar isso aqui, não é 30%, é 33%, eu usei 1/3. Então eu vou ter, nesse caso, uma depreciação aqui de mais 420 do valor lá que eu teria da mina. Então, nesse caso, qual é a conta que eu vou fazer, né? Nesse caso aqui, os 420 já é o resultado final, porque ela valia 630 e eu consumi dela 1/3. Então, vai sobrar só 420. A resposta seria 420. Então, primeiro, eu tiro 1/10 do valor original. Revalidou. Bom, beleza. Se eu revalidei, aí eu vou ter que tirar fazer o cálculo em cima dessa revalidação por causa da tonelagem que eu estou considerando. Então, para valor contábil, eu vou tirando a depreciação e está acabado. Eu posso, inclusive, considerar perdas, por quê? Porque a mina vale menos. Mas, nesse caso, a gente está simplesmente trabalhando com valor contábil. A gente não está, por exemplo, considerando a reavaliação dos ativos, que seria outro item. Para esse caso daqui, então, o cálculo daria 420 e encerra a questão. Uma última questão fala lá, também da Fundação Carlos Chagas, de 2016, que a CIA Máquinas Pesadas adquiriu, no final de 2013, um equipamento por 680 mil à vista. Na data da aquisição, a companhia estimou a vida útil econômica desse equipamento em 20 anos e o valor residual em 80 mil. No final de
2014, após o reconhecimento da depreciação referente ao ano, quer dizer, eu já atualizei o valor lá do bem, né, no balanço, depois que eu fiz isso, né, a CIA, a companhia, reavaliou a vida útil do equipamento para 15 anos. Passou-se um ano, né, ela deveria o equipamento deveria ter lá uma vida útil de 19 ainda, mas foi reavaliado em 15. E reestimou o valor residual para 50 mil reais. Bom, com base nessas informações, sabendo-se que a empresa utiliza o método das cotas constantes para calcular a despesa com depreciação, o valor da depreciação acumulado e evidenciado no balanço patrimonial da CIA Máquinas Pesadas em 2015, quer dizer, ao final de 2 anos, deve ser de... E aí a gente faz a continha de novo, a mesma continha que a gente fez originalmente. Meu valor contábil inicial era de 680, maravilha. Então eu vou pegar 680 menos os 80 residual e aplicar aqui uma depreciação de 1/20, porque só passou um ano. Com isso daqui eu chego aos 30 mil reais. Então a depreciação vai ser 30 mil reais, o valor contábil no início de 2015, 650. Só que agora, né, a gente reavaliou que o valor residual é 50 mil e que a vida útil a partir daquele momento é de 15 anos. Então eu vou refazer as contas com os novos dados. 650 menos 50 vai dar 600 mil reais. 1/15 disso dá 40 mil. Então eu vou lá e tenho uma depreciação acumulada, porque é o que ele está pedindo, né? A depreciação acumulada de 30 mais 40, que dá 70. E com essa questão, a gente dá uma paradinha para descansar, né, retomar fôlego e daqui a pouco a gente retoma considerando lá, né, a segunda parte do tema depreciação. E aí a gente vai abordar junto amortização e exaustão. Até já, bons estudos para vocês.